nós como igreja existimos para levar cada pessoa a um encontro profundo com quem? Com o Espírito Santo, a fim de que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus na sua identidade, no seu caráter e acima de tudo na sua missão. Mas também nós estamos numa semana maravilhosa e o valor da nossa semana é generosidade. E eu gostaria de falar para você que a generosidade, ela pode ser expressa de várias maneiras. Uma maneira que você pode expressar a generosidade é orando por alguém. A Bíblia fala: levai as cargas uns dos outros. Encontre a oportunidade e o privilégio de orar por alguém. Eu não sei se você já teve a alegria de mandar uma mensagem e dizer: eu acabei de orar por você e Deus me mandou entregar essa palavra. E a pessoa receber a palavra, ser tocada, ministrada, daqui a pouco ela manda a mensagem de volta e diz: eu precisava daquela palavra. Esses dias o pastor Tiago recebeu uma mensagem, e aí ele repassou para mim que a pessoa que nem conhece a gente, eu acho, né? Nem conhece a gente pessoalmente, mandou uma mensagem dizendo: eu senti de mandar essa música, mas passe para o seu pastor, porque hoje ele está precisando. Cara, eu ouvi aquilo, deleitei meu coração, e a Bíblia fala que isso é generosidade, quando a gente suporta uns aos outros, quando a gente segura na mão uns dos outros, assim o reino avança, e assim nós vamos curando uns aos outros. Deixa eu falar para você, se você quer cura, você precisa ser instrumento de cura. Se você quer cura e fica apenas no lugar da enfermidade, a cura não acontece. Se você quer cura, diga: Senhor, que a cura passe por mim para alguém, porque enquanto a cura passa por você para alcançar alguém, você também é alcançado por essa cura, porque a palavra fala, quando ela diz sobre generosidade: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então que você possa ter isso no seu coração, e que você possa falar, abrir o seu coração, falar das coisas de Deus, e certamente as pessoas serão muito abençoadas. Aleluia por isso. Feche os seus olhos mais um pouco, eu quero orar com você, porque eu sei que Jesus está aqui, e quando Ele está, Ele libera o ambiente. Quando Jesus está, tem liberdade. Quando Jesus se manifesta, não tem demônio que fique no ambiente. Nada que não é de Deus pode permanecer aonde Jesus está. Então Jesus está aqui, Ele está exatamente aqui diante de você, dentro de você, perto de você. Ele está passando nessa noite, nesse lugar. Feche os seus olhos enquanto nós oramos juntos, entronizamos o nome desse Deus poderoso. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você não veio à toa nessa noite. Você está aqui porque o Senhor trouxe você. E olha, se Ele trouxe você, é porque tem algo reservado para a sua vida. Não aceite sair da mesma maneira. Deus deseja entrar profundo hoje no seu coração. Deus deseja alcançar você de maneira muito íntima. Respostas serão dadas, amém? Respostas serão dadas hoje à noite. Os céus já estão abertos. Os céus estão abertos sobre a sua casa, os céus estão abertos sobre a sua família. Como o pastor Tiago disse, ainda que a gente não esteja vendo, mas nós não somos daqueles que andam pelo que vê, nós andamos por aquilo que cremos, e por isso a gente permanece. E a Bíblia diz para nós que essa caminhada, enquanto a gente caminha e permanece firme, nós prevalecemos. E são assim os guerreiros do Senhor, são assim os guerreiros do exército de Deus. Nós continuamos caminhando, não estamos sentindo, nós continuamos marchando, não estamos vendo, nós continuamos marchando, nós não estamos ouvindo, nós continuamos marchando, porque dentro do nosso coração há uma palavra que pulsa dia e noite, dizendo: esse é o caminho, andai por ele, persevere, esteja firme. Olha, persevere na fé, persevere na palavra que Deus tem dado a você. Deus está aqui, e onde Ele está há liberdade em abundância. Então vamos orar um pouco nessa noite, vamos pedir que os céus se abram, vamos pedir para que os anjos se manifestem aqui,
Vamos pedir que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Vamos pedir para que o trono hoje seja descortinado diante da nossa presença, da nossa visão. Vamos pedir para que aqueles rios que fluem do trono de Deus, eles passem nessa noite aqui na Logos. Eles passem na Logos e alcance a sua vida, e alcance a minha vida. Vamos pedir ao Senhor que hoje os olhos dele estejam passando por aqui, procurando em nosso coração uma fagulha de fé, para que a gente possa dizer: Senhor, eu creio apesar das circunstâncias, Senhor, eu creio apesar das coisas que eu estou vendo, eu creio porque eu creio, e o Senhor é vivo o suficiente para fazer com que tudo aquilo, Senhor, que foi prometido se cumpra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te peço essa noite, vai abrindo os céus, escancarando as janelas dos céus sobre a vida do teu povo. Deus, vai tirando as cortinas dos nossos olhos, vai tirando aquela venda do nosso entendimento. Deus vai liberando visão clara. Nesse exato momento eu peço: dá visão ao teu povo em nome de Jesus. Dá visão ao teu povo em nome de Jesus. Vai tirando os tampões dos nossos ouvidos, ó Deus, porque nós queremos ouvir o que está sendo liberado nos céus nessa noite. Nós queremos ouvir o que está sendo declarado nos céus nessa noite. Nós queremos te ver, Jesus. Por isso vai tirando as vendas dos nossos olhos, do nosso entendimento. Oh Espírito Santo, como nós pedimos agora há pouco, vai liberando aquelas águas que vêm do trono de Deus, da sala do trono, águas que curam, águas que restauram, águas que vivificam. Oh Deus, vai liberando os teus cântaros nessa noite, cântaros, Senhor, que seguram aquelas águas que nós estamos precisando. Vai saciando, ó Deus, vai saciando o coração do teu povo, vai saciando a sede que o teu povo tem de ti e por ti. Vai liberando os céus, Senhor, nessa noite. À medida que o Senhor libera os céus, os teus anjos têm liberdade para voarem, para fluírem, para tocarem, para ministrarem, para trazerem os presentes, Senhor. Já tem uma escada aqui, Senhor, nessa igreja. O Senhor pode enviar os teus anjos. Envia os teus anjos nessa noite. Envia os teus anjos nessa noite. Anjos de Deus, sejam liberados nessa noite para servir os filhos de Deus, aqueles que hão de herdar a vida eterna. Toma o teu lugar aqui, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Deus, deixa florescer hoje, deixa florescer essa palavra, deixa florescer esse sonho no coração dessa pessoa. Vai tirando todo o fardo, vai tirando todo o peso, vai tirando toda a ansiedade, Senhor. Vai vivificando, aleluia, aleluia, aleluia. Que nenhum ídolo esteja diante de nós, que nenhum ídolo esteja entre nós e o Senhor. Nada é mais importante do que o Senhor para nós, nada é mais importante do que a tua presença para nós. Nós te amamos, Jesus, nós te desejamos, Jesus, nós te queremos, Jesus. Nós queremos o Senhor mais do que qualquer coisa nessa vida. Por isso, revela-te a nós nessa noite, revela-te a nós nessa noite, aleluia, aleluia. Deus é aquele que se levanta em prol do seu povo. Quando Deus se levanta e Deus aponta e Deus decreta, quem é o homem para falar o contrário? Quem é o inferno para dizer diferente? Deus é aquele que se levanta em prol do seu povo. Eu não sei se alguém especificamente hoje tem pedido ao Senhor: Deus, levanta-te, Senhor, levanta-te do teu trono. Eu não sei se você tem orado dizendo: Senhor, o teu cetro de justiça, estende o teu cetro de justiça. Assim eu peço a Deus nessa noite: alcança essa pessoa que precisa de justiça, alcança essa pessoa que está precisando da tua intervenção, alcança essa pessoa que precisa de um toque de vida, um toque de graça, em nome de Jesus. Mas também te peço, Senhor, que essa noite seja uma noite de sinais.
que seja uma noite de sinais, de confirmação na vida do teu povo, uma noite de testificação, aleluia. O Senhor vai tocar você, o Senhor vai batizar você de novo com fogo, o Senhor vai selar o seu coração. O Senhor testifica, que seja uma noite de testificação. Eu declaro que toda a rigidez contra o Senhor, toda a incredulidade, às vezes você tem passado por decepções, o Senhor é aquele que se levanta, o Senhor é aquele que promove o seu próprio nome, e eu creio que hoje à noite, Deus está promovendo o nome dEle na sua vida. Você será tocado aqui, e você levará o que Deus vai te entregar aqui. Durante a semana, você vai ver algumas coisas acontecendo. Pai, assume o teu lugar nessa noite, assume o teu lugar de governo nessa noite, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Quantos creem que Jesus está aqui? Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está presente aqui. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estará. Ele está aqui. À medida que a palavra vai sendo liberada, eu quero que você receba. Hoje eu quero trazer um ensino para a sua vida nessa noite de céus abertos. E eu quero falar sobre o poder da unção que quebra o jugo na vida do crente. Jugo na vida do crente é instrumento de Satanás. E é por isso que nós precisamos da unção do Espírito Santo, para que esse jugo seja quebrado das nossas vidas. Eu estive na África um tempo atrás e havia uma senhora, e a senhora andava curvada, e um jovem falou para mim: pastor, o senhor acha que da idade que ela tem, não sei se tinha 80 já ou quantos, o senhor acha possível essa mulher ser curada novamente? Eu disse para ele: você vai se admirar se eu disser para você que o problema dessa mulher não é enfermidade física. O problema dessa mulher é que ela carrega muita culpa. O problema dessa mulher é que ela carrega muitas alianças com as trevas. O problema dessa mulher é que ela carrega maldições, e por isso ela ficou curvada daquele jeito. Mas eu digo curvada, muito curvada. E esse jovem perguntou: então, pastor, é possível ela ser liberta e ela voltar ao normal? Eu falei: não só é possível, como se ela crer e se ela quiser, hoje mesmo ela será curada. E eu lembro que nós estávamos andando, fazendo um tipo de cruzada, num bairro muito populoso. E enquanto aquela mulher passava, eu cheguei perto daquela mulher, e eu confesso a você que eu faltei cair para trás, porque a mulher fedia muito. E não só fedia, ela carregava como se fosse uma carniça dentro de um saco. E era um ambiente tenebroso. E eu falei para os meninos: rapaz, eu não vou conseguir, meu estômago está embrulhando. Mas eu criei força, criei coragem, me aproximei daquela mulher e disse para ela: hoje mesmo, se você quiser, Jesus vai arrancar de você o seu fardo, vai arrancar de você o jugo que está te trazendo escravidão e opressão. E nós colocamos as mãos sobre a vida daquela mulher, e eu vou dizer, a primeira coisa que aconteceu é que ela soltou aquele saco, e alguém levou aquele saco. Eu até hoje não sei o que tinha dentro. Alguém levou aquele saco, e aquela mulher começou a se tremer, e naquele momento a mulher começou a ser liberta. E depois da mulher ser liberta, ela voltou, e quando ela levantou, ela já não estava mais curvada. Sabe por quê? Porque a unção quebra o jugo na vida do crente. A unção quebra o jugo na vida do crente. Quem sabe é importante observarmos, porque a palavra é a própria fonte de libertação para o povo. E quando nós não conhecemos a palavra, nós padecemos o peso da opressão, das armadilhas malignas. E é por isso que a palavra nos instrui em tudo o que nós precisamos saber. E é por isso que nessa igreja nós prezamos não em falar para você qualquer coisa, mas tudo que a gente for falar é embasado na palavra. Porque se você deixar a palavra entrar no seu coração, haverá cura, haverá libertação sobre você. Deixa eu fazer para você uma visão ampla sobre aquela mulher.
Primeiro, eu não conheço aquela mulher, mas o Senhor havia me mostrado que aquilo era resultado de pactos, resultado de maldições, resultado de condenações, resultado de um monte de pecado e um monte de problema. E assim acontece com qualquer pessoa na face da terra que devote a sua vida a andar em desobediência, a andar em desvio contra o Senhor. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Mas quanto mais o diabo investe em matar, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ao mesmo tempo que nós vemos pessoas carregando peso por causa de escolhas erradas, por causa de decisões não acertadas, por causa de rebeldias, e é bom que você entenda isso, não é o culto, os céus abertos que traz milagres para nós. O que traz o milagre é o nosso alinhamento com a palavra. E aí no culto os céus abertos nós declaramos, profetizamos, tem um ambiente pronto para isso, mas nós precisamos abrir mão do nosso peso. Nós temos que deixar o peso de lado. Então eu quero que você entenda hoje e veja, aquela mulher estava oprimida pelas escolhas erradas da sua vida. Assim como muitos crentes assentados muitas vezes nos bancos das igrejas estão carregando peso, eles leem na Bíblia que eles podem ser abençoados e eles não conseguem ser abençoados porque eles estão embaraçados com o pecado, embaraçados com problemas, embaraçados com dúvida, embaraçados com o jugo que o diabo vai colocando. E eu quero expor para você e te ensinar nessa noite que você sim nasceu em Cristo, por isso você é herdeiro legítimo das bênçãos do Senhor. Sim, você que é nascido em Cristo pode experimentar uma vida abundante. Sim, você que é nascido em Cristo pode ter paz na sua consciência. Você pode ser batizado no Espírito Santo, renovar o seu espírito, a sua aliança diária com o Senhor. Sim, você pode ser feliz. Sim, você pode ter milagres na sua vida. Sim, os céus estão disponíveis para você. Por quê? Porque você é filho de Deus, e como filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Mas dizendo paralelamente, é provável que muitos que estejam aqui, mesmo sendo filhos de Deus, estão vivendo ainda com fardos nas suas costas, e por isso precisam hoje à noite se libertar, para que Deus troque esse saco velho de lixo e Ele coloque sobre você um manto de filho, um manto de filiação. Vamos ler junto comigo. O primeiro texto que eu quero te ensinar hoje está baseado em Êxodo capítulo 1, versículo 11. Êxodo 1, 11. E os egípcios estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. Como que eram os tipos de trabalhos? Trabalhos forçados, e os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. E olha, quando nós olhamos para esse contexto desse primeiro texto que nós estamos lendo, nós precisamos lembrar que esse aqui era o povo de Deus, numa terra de escravidão, sendo oprimido por um faraó, por um rei, por um governo, que não tinha nada de aliança com Deus. E esse governo estava oprimindo com trabalhos forçados, muito trabalho. Trabalhavam o tempo todo, não tinham sossego, não tinham descanso. Mas também diz que os oprimiam com tarefas pesadas. E através do trabalho deles, eles estavam construindo para o inimigo. E olha o próximo texto, Êxodo capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 7. Lê junto comigo, vê o que a palavra diz. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto por quem? Pelos egípcios. Eu
os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Aqui nós vemos a resposta de Deus ao quadro de opressão, de escravidão que o povo estava vivendo. E enquanto o povo estava sendo oprimido, construindo, gastando a sua energia, gastando o seu dinheiro, gastando o seu tempo, os seus filhos estavam sendo usados para poder construir as cidades do inimigo. E outra coisa, eles estavam perdendo a energia da vida, se tornando velhos, inclusive os velhos trabalhavam muito. O Senhor estava então declarando sobre aquele povo uma palavra profética, que na verdade ela reflete a promessa do Messias. O Messias era o libertador, o Messias era aquele que eles estavam esperando. Eles não sabiam quem era o Messias exatamente. Aí Deus levanta um homem chamado Moisés, que representava o Messias. E quem era Moisés, que representava o Messias? Era o libertador do povo, que iria tirar o povo da nação da escravidão, que iria tirar aquele jugo de sobre o povo, iria trazê-los para um lugar de descanso. E a palavra de Deus é clara, ele não estava falando aos egípcios, aqui ele estava falando ao povo de Israel. Ele estava dizendo aos seus filhos: eu sou o Senhor. E ele estava prometendo: eu vou tirar você disso, eu vou arrancar você dessa escravidão, eu vou arrancar você desse ciclo vicioso, eu vou tirar você dessa roda viva, de debaixo das cargas, de debaixo do fardo, eu vou livrar você da servidão, e eu resgatarei você com braços estendidos, com grandes manifestações de julgamento, de justiça. E esse é o Deus que se compadece do seu povo. Presta atenção comigo. Enquanto o povo estava em rebeldia, enquanto o povo estava desviado de Deus, lá estava debaixo de opressão. Mas mesmo no caminho do pecado e do desvio, Deus não esquece dos seus filhos. Amém? Por isso, mesmo quando eles estavam errando, mesmo quando eles estavam desviados, os olhos de Deus estavam sobre ele. E é por isso que nós amamos a graça. Porque não importa como nós estejamos, ou onde nós estejamos, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Não importa se acertamos hoje ou se erramos hoje, a misericórdia e a graça de Deus nos acompanha. Talvez essas pessoas pensaram: o Senhor esqueceu de nós. E ele estava dizendo: eu, o Senhor, vos tirarei debaixo dessas cargas. Talvez eles disseram: o Senhor não tem mais ouvidos para ouvir a minha oração. E ele estava perto deles ouvindo. Igreja, entenda com esse exemplo nessa noite: Deus não muda por causa da sua situação. Deus não é alterado ou modificado por causa da circunstância que você está vivendo. Deus vai continuar sendo Deus. Ele não tem nenhuma sombra de variação. Ele não faz curva. Deus é sempre constante e sempre estável. Deus não muda por causa do nosso ânimo. Deus não muda por causa da nossa fraqueza. Deus não muda por causa da nossa rebelião. Pelo contrário, a sua misericórdia e a sua graça, através do seu Filho Jesus, sempre estarão diante de nós para nos resgatar daquilo que está roubando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa juventude, os nossos recursos, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé. Deus está dizendo: eu vou contra o inimigo que está roubando de você o que é seu por direito, o que é legitimamente seu. Nós encontramos nesse texto algumas observações, e algumas que eu fiz foi: há uma palavra chamada jugo, e ela define, ou é definida literalmente como uma peça de madeira que é colocada sobre a cabeça ou o lombo do boi ou do gado. E essa peça de madeira, ela prende e ela se encaixa nas costas do boi, e em cima ou atrelado a isso eles colocam um cesto chamado canga.
E aquela canga recebe a carga, uma carga pesada, para que o boi trabalhe. Basicamente, essa palavra jugo que nós acabamos de ler, pode até mudar aí, pode deixar lá atrás a imagem mesmo. Essa palavra jugo que nós acabamos de ler nesses versículos, ela fala justamente que o inimigo vem para colocar jugo nas nossas costas, uma peça de madeira pesada que nos prende, que nos oprime, que nos trava e não nos deixa avançar. Essa palavra jugo significa servidão, significa escravidão, significa opressão. E além do jugo, nós também vemos essa palavra cargas, que fala sobre o peso. Então o jugo é uma questão ou uma situação, um acessório que é colocado. E o peso é o que a gente aceita porque temos aquele jugo. Assim estava o povo, carregando grandes pedras, carregando grandes ferramentas, trabalhando dia e noite, comendo pouco, sofrendo e não tendo retorno algum. Por quê? Porque esse era o trabalho do diabo, colocar jugo. O diabo, representado aqui talvez por Faraó, veio para colocar jugo no povo. Deixa eu fazer uma primeira observação a você nessa noite, dentro dessa reflexão e desse ensino. Nós precisamos estar atentos, porque ao mesmo tempo que o banquete de Deus está à nossa frente, o jugo é colocado em nós de maneira sutil. O boi não consegue lutar quando ele vê o jugo, porque para ele aquilo não significa nada até ser colocado sobre os seus ombros. O jugo é sutil, o jugo é uma crença errada, o jugo é uma incredulidade, o jugo é um pensamento distorcido, o jugo é uma mentira que o diabo coloca. Por exemplo, o pastor me deu exemplo sobre isso, tipo de jugo que pessoas carregam. Um exemplo é: Deus não me ama mais, Deus esqueceu de mim, Deus não tem mais um projeto, eu acho que se Ele tivesse, teria acontecido um monte de coisa. E aí a gente começa a alimentar o nosso coração com mentiras. Ou eu não sirvo mais para Deus, eu não sirvo mais para nada, e a gente começa a alimentar com mentiras e com enganos. O jugo vem colocado nos nossos lombos, no nosso pescoço, e depois vem o peso. Quando você pensa que Deus não te ama mais, o que é que você faz? Você vai se afastando dele. Quando você pensa que Deus não tem mais nada contigo, você fala: então o que adianta eu servi-lo? O que adianta eu estar na presença dele? Você vai se afastando dele. À medida que você se afasta, você começa a carregar peso, porque você toma decisões erradas. Você começa a se envolver com pessoas que você não deveria se envolver. Você começa a fazer negócios que você não deveria fazer. Você começa a aprender ou a ter que mentir para poder sustentar uma imagem errada, uma falsa imagem, um comportamento, e você começa a mentir. Você começa a adquirir meios de manipular as pessoas para que você seja amado, uma vez que você acha que Deus não te ama mais. Aí você precisa ser amado. Por exemplo, o meu dinheiro, o meu recurso, a minha roupa, a minha lisonja, a minha forma de falar, a minha maneira de paquerar. E aí o ser humano vai se enveredando, e isso não é o jugo, isso é a carga, isso é o peso que o diabo colocou sobre ele. Por quê? Porque cada ação pecaminosa vai trazer consequências de morte. Cada ação pecaminosa vai trazer peso, vai trazer problema na família, vai trazer problema nas finanças, vai quebrar você, vai sacudir, vai deixar você deprimido, vai deixar você triste, vai deixar você envergonhado, arruinado. Jugo é sutil, mas a carga a gente aceita porque já não tem mais o que fazer. Já temos aquele jugo, Deus já nos abandonou, e quando vemos, o diabo está nos fazendo trabalhar para construir o que é do outro. Quando eu digo do outro, construir o que é do inimigo. Gasta a sua vida inteira e não consegue ter retorno algum. Você investe o seu tempo, a sua energia, você não consegue ter retorno algum. Sabe por quê? Porque você está trabalhando para o inimigo. Você não está trabalhando para o Senhor. Você não está trabalhando com o Senhor. O boi aqui representa a mim e a você nesse texto.
O jugo é o controle que o diabo tem na nossa mente. Ninguém vai chegar com você e colocar um jugo nas suas costas, que você não vai permitir. Mas tem jugos que vêm aqui, ó. Tem jugos que vêm aqui, complexos que vêm aqui dentro, sentimentos que vêm aqui dentro, batalhas que acontecem aqui, que você perde porque você não está firme no Senhor. O jugo significa o controle da nossa mente. Essa canga significa as mentiras que o diabo vai depositando dentro da nossa mente, em cima desse jugo. E o fardo que a gente carrega, que é pesado, é o próprio pecado. É o próprio pecado que nos assedia, é o próprio pecado que nos faz ficar insensíveis para Deus, e que não nos deixa seguir, que não nos deixa andar. Então, quando a gente olha tanto o texto de Êxodo capítulo 1, quanto o Êxodo capítulo 6, nós vemos que o povo de Israel vivia uma vida opressa e não uma vida abundante. Uma vida opressa é diferente de uma vida abundante. A vida abundante, mesmo em meio às lutas, nós olhamos para cima porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. A vida abundante, por mais que eu esteja hoje com receio, com medo, alguma coisa acontecendo, eu digo firme está o meu coração, ó Deus. Como o pastor Tiago disse, eu vou olhar para o Senhor, eu vou declarar a palavra, porque eu tenho vida abundante. A vida abundante me faz sorrir diante das dificuldades. A vida abundante me faz vencer os gigantes que vêm na minha frente. Por quê? Porque a vida em mim é a força que eu preciso para combater o inimigo que vem contra mim. Essa é a vida abundante. Mas a vida opressa, a vida carregada de escravidão, ela é diferente. O escravo, ele já anda de cabeça baixa, porque não tem esperança para ele. O escravo se sente rejeitado. O escravo não tem motivo para sorrir. O escravo não tem motivo para celebrar. O escravo não tem motivo para ter esperança. Por isso ele vem, ele se assenta, ele está no meio das pessoas, e o tempo todo as pessoas olham para ele. Cadê a alegria em você? O que está acontecendo com você? E todas as vezes que uma pessoa que tem a mentalidade escrava fala, ela fala de problemas, ela fala de dificuldades. Deixa eu dizer para você, Deus não gerou você para viver como escravo. Pelo contrário, em Romanos capítulo 14, versículo 15, vai dizer que Ele não nos deu um espírito de escravidão, para outra vez estarmos com medo, mas Ele nos deu um espírito de filiação, de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não tem essa do crente viver opresso, oprimido. Se você está oprimido, é porque o diabo encontrou um lugar de colocar uma canga pesada no seu pescoço. Escute, precisamos trazer à nossa memória que no lugar do decreto do diabo, existe um decreto maior e superior, que é o decreto do nosso Deus, que diz sobre nós: portanto, dizes aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas, do peso, do fardo do Egito, e os livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestação de justiça. Não importa o que o diabo esteja falando para você hoje, não importa o que o diabo esteja dizendo para você hoje, Deus está ao seu redor, Deus está cuidando de você, Deus está olhando você, e Ele não vai parar até que Ele arranque de você esse fardo, esse jugo, essa canga, e liberte você de uma vez por todas, liberte você para sempre. Isaías capítulo 10, 27 vai dizer: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Vou ler de novo, Isaías 10, 27, acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. Moisés era a figura de Cristo, mas ele era limitado. Ele era a figura de Cristo para tirar o povo dali. Mas Moisés tirou o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. Assim como acontece com o povo.
hoje, com o povo de Deus, com o povo da Logos. Às vezes Deus tirou você de uma vida de adultério, Deus tirou você de uma vida de vício, mas parece que o vício não saiu de você, parece que o adultério não saiu de você. Deus tirou você de uma vida de mentira, mas parece que a mentira não saiu de você. Deus tirou o povo do Egito, mas parece que o Egito não saiu de dentro do povo. O Egito que não saiu de dentro de nós é a canga, é o fardo, é o jugo que o diabo usa para roubar as suas finanças, para roubar a alegria do seu casamento, para roubar a pureza do seu coração, para roubar a sua alegria de celebração de vida, para roubar o seu entusiasmo, para roubar a sua energia, para roubar a sua força. Meus irmãos, nós não podemos alimentar dentro de nós, aqui na nossa mente, um inimigo como o Faraó, que nos escraviza, usando a nossa própria vida, para trabalhar para ele. Não, nós somos de Deus, e é por isso que ele está dizendo em Isaías, declarando uma promessa profética, promessa messiânica: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro. Que dia é esse? Que dia é esse? O dia em que o Cordeiro assumiu a responsabilidade pela sua e pela minha vida. O dia em que o Cordeiro disse: papai, esses são os teus filhos, perdoe os pecados deles. No dia que ele disse: está consumado. O dia da vitória do povo de Deus é também o dia da vingança do nosso Deus, aquele que vai trazer justiça para o seu povo. Deixa eu declarar para você hoje: Deus está relembrando a você que você não precisa viver uma vida de desgraça, de tristeza, uma vida de falta, uma vida de ansiedade, porque Ele já tirou o peso dos seus ombros, quando Ele enviou Jesus para a terra. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 5 vai dizer: certamente Ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Escute, enfermidade tem que sair, enfermidade tem que sair, câncer tem que sair, esofagite tem que sair, problema no coração tem que sair, problema no fígado tem que sair, problema congênito neurológico tem que sair, problema genético tem que sair. Por quê, pastor? Porque não há jugo sobre nós. O que há sobre nós é o reino eterno da justiça do Cordeiro, do Messias sobre as nossas vidas. Aleluia! Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Escute, era sua, passada de um pai para uma mãe, que passou para você, era sua, mas quando o Cordeiro veio, Ele disse: não é mais sua. Meu irmão, vamos levantar, nós vamos alinhar o nosso coração com Ele, nós vamos dizer: não é mais minha, essa doença não é minha, essa enfermidade não é minha. Porque a minha avó teve problema de Alzheimer. Uma pena que a sua avó não experimentou a renovação do Cordeiro, não experimentou a cura plena. Mas você não tem que viver debaixo de jugo nenhum. Nós vamos começar a declarar hoje mesmo: nem na minha casa, nem na minha descendência, nem na minha linhagem, nem em área nenhuma da minha vida, doença e enfermidade Ele já tirou de mim. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e de fato Ele foi castigado por nós, Ele foi atingido e afligido por nós, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Escute, a graça é de graça para você, mas houve um preço, e um preço alto. O preço da graça foi o Pai olhar para a cruz e ver o seu único filho sendo exposto, humilhado, ultrajado e morrendo como um indigente, morrendo como um pecador. Esse é o preço da graça, a vida de Jesus, por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Deixa eu avisar e alertar a você nessa noite: quando o Cordeiro veio,
Ele veio para renovar novamente a aliança original de Deus com você. E a aliança original de Deus com você, ela começa no jardim do Éden, com Adão e Eva. E no jardim do Éden, com Adão e Eva, a Bíblia nos mostra que lá naquele lugar, havia provisão de Deus. Eles tinham tudo o que eles precisavam, havia provisão de Deus. Vou declarar para você hoje: todo pai de família, diante de Deus, é abençoado para ter no mínimo um imóvel para deixar para os seus filhos. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que você morra sem deixar herança e recursos para os seus filhos. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. É para a minha vida, é para a sua vida, é para a sua vida e é para a sua vida. Tinha provisão, tinha segurança. Eles estavam sendo guardados pelos anjos do Senhor. Quando o Messias veio, ele trouxe os céus para a terra, o que significa que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor. Quantos aqui temem ao Senhor? Então deixa eu te lembrar de uma coisa: quantas vezes você poderia ter morrido numa bala perdida, de um acidente, de algum ataque maligno, de uma facada, de uma pedrada, sei lá de quê, mas os anjos do Senhor ao seu redor têm protegido você. Sabe por quê? Porque o Messias garante a você não só a provisão, ele garante a você a proteção, e ele garante a você o seu alimento, para que você se alimente não só fisicamente, mas espiritualmente principalmente. Por isso ele colocou dentro de você o Espírito Santo, que te alimenta todos os dias, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, que será dado a nós, ele vai nos ensinar todas as coisas. Escute, João capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Vou dizer, fórmulas, ele vai ensinar fórmulas para você, fórmula matemática, fórmula de física, fórmula de química, ele vai dar a estratégia que você pedir. O nosso problema é que a gente quer dizer: Espírito Santo, eu estou fazendo, ele está dizendo: para me ouvir. Nós vamos ouvir o Senhor, porque quando a gente ouvir o Senhor, o Espírito Santo vai nos ensinar. Tem toda a provisão para você se alimentar fisicamente e espiritualmente. Ele vai te instruir em tudo. E o último detalhe que eu quero mostrar para você aqui: ele vai tornar você um exemplo para as gerações que te cercam. Ele vai tornar você um libertador para aqueles que estão oprimidos. Ele vai fazer de você como um Moisés no meio da sua geração. Ele vai fazer de você como Jesus. Onde você chegar, você não só vai levar a luz, mas você vai tirar as vendas dos seus familiares, as vendas dos seus amigos. Você vai tirar os tampões dos ouvidos dele. Por isso, fique atento. Não ande como escravo, não viva como escravo. Você é filho, levante a cabeça, ande olhando para cima. Deixa de lado os embaraços, conforme Hebreus diz, deixando de lado todo o embaraço que vai nos assediando, todo o pecado que sutilmente tenta nos enveredar. Vamos deixando de lado as raposinhas, vamos deixando de lado as ervas daninhas, e vamos aceitando, dizendo: Senhor, eu não só quero saber que eu sou filho, eu quero viver como filho, eu quero andar como filho. Por isso, o filho, ele crê na palavra, o filho, ele crê no sacrifício do Cordeiro, o filho, ele crê no que a Bíblia diz, e é por isso que nós estamos de pé hoje aqui. Que você nessa noite possa receber essa palavra de bênção sobre a sua vida, que você possa entender que Deus está tirando de você o jugo. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento comigo, e eu quero orar e declarar com você, e é você quem vai escolher se você sai do mesmo jeito e volta para tentar migalha na semana que vem, ou se você sai daqui hoje carregado com o container que vem dos céus. Se você sai daqui nas asas do Espírito, porque nós ouvimos: a unção quebra o jugo. O que é a unção? A unção é o poder de Deus. A unção é o poder de Deus que transforma, que liberta. A unção é o poder de Deus que manifesta a obra dele. Deus está aqui nessa noite, isso nós não temos dúvidas.
a palavra dele foi pregada nessa noite, isso nós não temos dúvidas. Mas existe algo na sua vida que o diabo permitiu, aliás, que você permitiu o diabo colocar na sua mente, uma mentira talvez, uma crença errada talvez você permitiu um engano no seu coração, e você tem vivido em rejeição, em orfandade, você tem vivido longe de Deus, você tem se afastado dele, e você quer um milagre, mas você está longe dele. Hoje ele está te chamando para perto dele. Hoje ele está dizendo: você vai receber um sinal da minha parte. Escute, eu estou falando pelo Senhor. Hoje você receberá um sinal da parte de Deus. Há algo de Deus reservado para você nessa noite. Há algo de Deus reservado para você. Mas você vai fazer uma coisa comigo. Você vai fechar os seus olhos e você vai deixar o Espírito Santo mostrar para você. Eu não sei qual é a canga, eu não sei qual é o jugo que ele colocou sobre você, mas se você se vier na sua mente 1, 2, 3, 4 jugos, você coloca diante do Senhor e você diz: Senhor, eu não quero mais esse jugo, arranca de mim. Senhor, eu rejeito esse jugo, arranca de mim. Hoje o Senhor está dizendo: eu te darei um sinal, ele virá sobre você. Vai, começa orando, igreja, começa falando com ele, começa rejeitando, começa abrindo mão, começa quebrando alianças nessa noite. Aleluia. Vai, fecha os olhos e se concentra no Senhor. Vai pedindo: Senhor, me liberta. Vai pedindo: Senhor, me livra. Você vai decidir se você vai sair daqui do mesmo jeito, ou se você vai sair daqui renovado. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de justiça. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro das cargas do Egito. Chegou, diabo, chegou, Satanás, hoje é o dia final. Inferno, você vai sair da vida dessa pessoa. Mentira, doença, enfermidade, medo, ansiedade, preocupação, complexos, depressão, problemas neurológicos, problema na área moral, na área sexual. Hoje é o dia, o Senhor te dará um sinal, à medida que você abre mão disso. Agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre você, eu declaro sobre a sua casa, eu declaro sobre o seu coração, eu declaro sobre a sua mente, que a unção vai quebrar esse jugo. Pai, a tua unção está aqui. Liberta esse homem em nome de Jesus, liberta essa mulher em nome de Jesus. Quebra o poder do vício, quebra o poder da mentira, quebra o poder da enfermidade, quebra o poder da genética maligna que tem acompanhado, Senhor, essa descendência. Eu oro em nome de Jesus. Traz vida sobre o vale dos ossos secos. Traz vida sobre o vale dos ossos secos. Traz esperança novamente. Senhor, esse coração com depressão, essa pessoa que vive com tristeza constante, traz vida sobre essa pessoa. A unção quebra o jugo sobre você. Batismo de alegria sobre você. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vá sendo renovado em nome de Jesus. Que você se levante diante do Cordeiro e que você diga: eu recebo, porque eu sou filho de Deus. Mateus 11, 29 a 30 vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Está aí o seu lugar, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Escute, é muito melhor estar com Jesus, porque o jugo dele é suave, enquanto o jugo do diabo, de Faraó, coloca peso, deixa você oprimido, deixa você mal. Ele está dizendo: vem, pega o meu jugo, você nem vai sentir, é suave, porque ele já levou o peso sobre ele, ele já levou o peso sobre ele. Ele está dizendo: o meu fardo é leve, você não vai carregar peso comigo não. Não há mais condenação, não há mais vergonha, não há mais medo, só há vida e vida em abundância. Coloca a tua mão na posição de receber, e você vai dizer comigo, dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra, manifesta sobre mim os teus sinais nessa noite, que esse dia
seja um divisor de águas entre uma vida aquém para uma vida de filho, que haja sobre mim e sobre a minha descendência a bênção do Messias, a libertação do Messias e a unção do Messias, para a honra e glória do teu nome. Quantos creem no que acabou de orar aqui? Escute, cadeias foram rompidas hoje à noite, cadeias foram quebradas hoje à noite. Sabe por quê? Porque nós entramos em concordância com a palavra. Eu sinto no meu espírito que parece que está tendo um terremoto espiritualmente. Eu sinto no meu espírito que tem cadeias de fato quebrando aqui. Eu sinto no meu espírito que a unção está vindo sobre você. Eu sinto que o sinal que Deus disse que ia te dar, Ele vai te dar. Hoje a testificação do Cordeiro virá sobre você. Eu sinto no meu espírito os anjos já voando nesse ambiente, liberando sobre você o que você veio buscar da parte de Deus. Não há peso, não há peso, não há morte, não há jugo, não há dor, não há enfermidade. Sabe o que há sobre você? A vida e vida em abundância. Então, meu irmão, levanta essa sua cabeça, olha para cima, olha para o Cordeiro. Quando tiver dúvida, pergunta ao Espírito Santo, pergunta ao Espírito Santo. Quando tiver fraco, chama o Espírito Santo. Quando tiver em dúvida, chama o Espírito Santo. Quando precisar de ajuda, chama o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Oh Espírito Santo, alcança o teu povo. Oh Espírito Santo, vai liberando a unção do Cordeiro aqui, vai liberando o Senhor, quebrando todo o jugo, em nome de Jesus. Se você recebe hoje à noite, aplauda o Senhor. Aleluia! Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Com essa oração, você que veio hoje à noite, vai experimentar manifestações de Deus que você ainda não experimentou. Nós estamos nessa semana de jejum. O diabo está torando o pau aí nas costas de um monte, mas o Senhor é sobre nós. O manto do Altíssimo está sobre as nossas vidas. Nós estamos nessa semana crendo que Deus está rompendo na sua vida. Amém por isso? Então você vai sair daqui com alegria, você vai sair daqui celebrando, e quando voltar no próximo culto, venha contando as maravilhas que Deus tem feito. E ainda que você não tenha visto muita coisa, não venha cabisbaixo, porque você é filho. Você não está vendo ainda, mas já aconteceu. Você não tocou ainda, mas já é seu. Então quando vier, venha com consciência de filho. Venha com consciência de vencedor, daqueles que já venceram por causa do Senhor, em nome de Jesus. Amém.